Flamengo vence o Fluminense, é líder do Campeonato Brasileiro, continua sendo líder, e o Neto, junto com aquele tal de Capelanes, cara, simplesmente atacaram o Flamengo covardemente lá no programa Apito Final da Band. Vou trazer para vocês no vídeo de agora este corte, porque é inadmissível, cara. O que esse pessoal odeia o Flamengo. O que eles falaram do mais querido do Brasil após essa vitória contra o Fluminense por 1-0, pelo Flamengo ser líder, é surreal. É grave isso. As acusações são gravíssimas para cima do Flamengo. Atitudes têm que ser tomadas para que isso venha parar. Porque senão vão continuar com essa palhaçada. Esses loucos vão continuar atacando o nosso Flamengo. Providências têm que ser tomadas, assim como foi tomada contra aquele vascaíno lá, o tal de Zé Comerda, que é o Zé Coméia, né? Que falou um monte de coisa do Flamengo, que pra mim não passa de um Zé Comerda. Vou trazer esse corte aqui pra vocês, então ó, já fica aqui comigo do início ao fim. Mas antes, pessoal, ó, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, créditos, imagens, direitos autorais deste corte que eu vou trazer para vocês agora. Se segurem aí na cadeira, na poltrona, no sofá, na cama, porque é inadmissível, cara. É surreal. O crédito é lá da Esporte na Band, canal Bandeirante, no programa Apito Final. E olha só o que o Neto, o que se auto-intitula craque Neto, que de craque não tem nada, e aquele tal de Capelanes e os demais que estavam lá, simplesmente atacaram o Flamengo, principalmente o Neto e o Capelanes, na covardia. Isso é gravíssimo. Uma atitude tem que ser tomada para que esses caras venham lavar a boca quando vem falar do Flamengo, levantando calúnias sobre o nosso Flamengo. Vamos acompanhar. Agora tem Por favor. uma coisa interessante para falar. Parece que tem um contato, eu acho que qualquer Da contato... perna esquerda? Não, no braço em cima, né? Qualquer contato que pega nas costas hoje em dia é falta, né? Isso é Falta ombro pro a ombro. Fluminense. Ah, pro Fluminense, eu não vi isso, é louco. Falta Bruno Henrique. do Bruno Henrique primeiro. Falta Você no pode Bruno ver que Henrique o Bruno primeiro no nas Calegari. costas, Que quiser ver aqui, é o ó. Calegari com o Bruno Henrique. acho que tem uma carga Ele nas acha que tem costas uma do falta do Bruno Fluminense. Henrique no De verdade. Calegari. Eu vi o lance, eu demorei Porque o Calegari pra cai, né? que era O Calegari cai. Eu não vi isso aí, não. Pegou antes e o Ô, braço meu irmão, eu não costas. tinha visto. Parabéns, Danilo. Foi no ombro. O Bruno Henrique empurra o jogador. o Calegari. Nas costas. Nas costas, ó. Nas costas é Aí o foda. Calegari Braço cai. esquerdo. Braço ó. esquerdo. O Calegari cai. Empurrou. Nas costas. Danilo, Ó, você vai tá falando do agora. braço. Quando eu vi esse lance, eu demorei pra entender que esse era o lance Verdade. do pênalti marcado. Entendeu? Porque eu só reparo no braço do Bruno Henrique. Eu demorei pra entender que Eu esse achei que era o até lance o do Bruno pênalti. Henrique, o pênalti tinha sido o contrário para esse Pois lance, é, porque pois teve é. uma carga nas costas primeiro. A gente tem esse lance aqui pra nós aqui ou não? Ó, se puder colocar aqui no telão, cara, aí ó, vou mostrar pra vocês onde o Danilo viu. Dá pra... Quem que tá comigo aí, só pra eu saber aí, fazendo favor? Ô, Glender, ó, tem dois lances aí na hora, Robson e Glender. Vou falar, não é esse aí não. Agora, Aí, parou. aí. Voltou. Menos Voltou um só um pouquinho. Não o primeiro lance. Não esse. Aí. Não, calma, gente. Calma que vai dar tudo certo. Vocês são fera aí, ó. Não esse. Agora, ó. Esse aí. Entendeu? Tem o lance da onde ele ó, tem o choque, aí na sequência, ó, empurrou. É isso, Danilo, que você viu? Isso aí, eu achei que esse empurrou nas costas lá, pegou nas costas, pra ver que até o jeito que o jogador do Fluminense caiu já foi de frente. Você sabe o que eu acho, Danilo? Então, a verdade, Hoje em foi dia- falta pro Fluminense. Hoje em dia, Neto, se Que depois, absurdo se depois isso, velho. desse lance... Hoje Eu em não dia, tinha visto. Então, hoje em dia, depois desse... Teve alavanca. Com o VAR, hoje em dia, o que acontece? Quando eles revêem o gol, se o Bruno Henrique faz isso, e em vez de ter dado o pênalti, ele faz o gol, é capaz do VAR chamar para dá dizer que o falta. atacante tinha feito falta no zagueiro, como já aconteceu várias vezes de gols anulados, marcando falta do atacante no zagueiro. Como ele deu o pênalti, eles só ficaram vendo o lance. Então, do- mas eu, quando eu vi aqui, eu não Não, tinha na hora visto a gente isso. falou, O Danilo viu, Lívia, o que você pensa disso? Ô, Neto, eu, assim como o Danilo, eu só vi o lance aqui no estúdio já no telefone. E aí, na internet, a gente tem diversas imagens, diversos ângulos.
Eu demorei, no primeiro momento, a entender que esse era o lance do pênalti marcado pro Flamengo. Na hora que... Porque o que me chamou a você atenção... já viu que nem foi. É, porque o que me chamou a atenção na hora foi justamente o braço do Bruno Henrique, o empurrão. E ele fazendo o pênalti, né? Então eu falei assim, mas se esse é o lance marcado pênalti pro Flamengo, como se o Bruno Henrique que tá derrubando o jogador do Fluminense? E aí depois... vendo as imagens... Mas o juiz é cirúrgico na hora que marca o pênalti, né? Foi marcado pelo pé trançado ali com o Bruno Henrique, que ainda assim, eu acho que não foi. Depois a gente vai falar do jogo. Gente, foi falta... Do Bruno Henrique. Foi falta do Bruno Henrique. Isso é uma vergonha, velho. Eu não tinha... Isso é vergonhoso. Você dá um pênalti que é discutível. Pra mim não foi, pra tua maioria aqui não foi. E aí você não marcar a falta do Bruno Henrique... Não, acho que pra ninguém foi. Pra mim também não foi. Eu só acho que não era de vara. Pra todos nós, mas... que coisa... O que você pensa disso, Capelães? Cara, isso é uma piada, né? Mas que coincidência, né? É sempre a favor do Flamengo. Gente, eu sei que a Lívia detesta esse argumento, mas eu vou falar uma coisa aqui. Os árbitros do futebol brasileiro, primeiro que a maior parte sempre pro Flamengo, né? É sempre pro Flamengo. Os árbitros têm medo de apitar jogos do Flamengo, Lívia. Isso é histórico. Não tem nada de baixar a bola, eu tô dando a minha avaliação daquilo que a gente vê a história. Não, a gente vê a história, Lívia. Isso aí é a história que mostra. O que a história mostra? A história mostra que dificilmente um árbitro prejudica o Flamengo, gente. Vamos trabalhar em cima do fato. O time que ele chamou de pipoqueiro. Não, mas é diferente, você não mistura as coisas. Você tá misturando as coisas aí. Você tá misturando as coisas. Mas o que tem a ver o pipoqueiro com isso? O que tem a ver? Uma vez que a arbitragem brasileira vai de mal a pior, uma vez que a arbitragem... Eu falei que não foi pênalti, tá? Só deixando claro, não foi pênalti. Eu não marcaria, falharam, prejudicaram o Fluminense. Mas você tem Olívia, você tem dois times... Não, você pode concluir, mas você interrompeu ele. Eu também posso interromper. Você tem dois times que não podem reclamar de arbitragem, é o Corinthians e o Flamengo. Pois é, entendeu? Mas pode continuar. Mas a gente tá falando daquela história que você diz passado. Hoje em dia, a história presente, uma vez que a arbitragem brasileira é horrorosa, não tem mais critério, não cabe mais falar... Mas você acha que daria... Mas você acha... Olívia, você acha que daria... Mas você acha que daria Você acha que daria o pênalti contra o Flamengo, assim, desse lance? A arbitragem do jeito que tá, sim, né? Contra o Flamengo? Contra o Flamengo, Contra o Corinthians? Quando que o flamenguista pode reclamar da arbitragem? Qual foi o último lance que prejudicaram absurdamente o Flamengo? Caça! Vou procurar. Busca! Eu tô tratando aqui com fato consumado. Eu não tô falando aqui que o Flamengo tem ajuda da CBF, que são assim, que tá comprado. Isso não. Eu seria leviano e até covarde se eu falasse. Eu só estou falando que os árbitros eles entram em campo com medo de apitar algo contra o Flamengo no lance polêmico, porque eles vão pra geladeira. Não, eles têm medo. Ele é tão convicto da hora do pênalti que ele já dá ali de um jeito impressionante. E com a anuência do VAR ainda. Porque o VAR poderia ter ajudado. Pelo contrário. E uma coisa que o Danilo viu que eu não vi, nem a Lívia, nem a Mar... que foi um empurrão. O empurrão é nítido do Flamengo. Como é que ninguém entra? Meu irmão, você deu o pênalti, legal, foi pênalti, mas teve uma falta antes. É só isso. É só isso. Mas me parece que essas coisas não acontecem para todos os clubes, que deveria ser para todos. Ou não, Danilo? Não. É difícil falar, né? Não, sei que é. São muitos lances, né, que acontecem a favor, né? Mas olha, ele cai de frente, então ele teve a carga nas costas, não foi de lado. Eu não tinha percebido isso. Isso. Ele caiu de frente, a bola bem nas costas. Eu não tinha percebido, foi falta do Bruno Henrique. E o árbitro dá o pênalti. Para você, Capelanes, deveria entrar o VAR e dar a falta e anular o pênalti marcado? Eu acho o seguinte, craque, ele poderia ter chamado, o árbitro para ver a cabine do VAR e falar assim, olha, vem cá, se eu não vi, porque nós não vimos, o Zidanilo que viu. Só o Zidanilo. Olha, eu não vi esse pênalti. Não vi a falta, mas tampouco vi o pênalti. Eu não vi nada. Esse lance teve um contato normal. Analisa a jogada toda. Analisa a jogada toda. Ponto final. E só quero dar uma sublinhada em relação à questão da arbitragem, que até vou ajudar a refrescar a memória da Lívia. Recentemente, na final da Copa do Brasil, o Corinthians perde pro Flamengo no apito. No apito, porque na Neoquímica Arena eu não tenho memória curta. Aquele lance do Léo Pereira, que toca no braço, mas toca na barriga e tal, que até hoje ninguém fala mais nada, eu não esqueço. E Flamengo e Atlético Paranaense, que o Diego Costa pegou. Diego Costa é o goleiro do Flamengo. Diego Alves. Pegou fora da área. Exato. Lembra disso? Os acréscimos do Arouco recentemente. Então, assim, se tem uma coisa que o flamenguista não pode reclamar, é da arbitragem, porque os árbitros têm medo de apitar algo contra o Flamengo com medo de ir pra geladeira. Então essa é a verdade. Eu vou mudar a sua frase, vou colocar a minha frase aqui. Uma coisa
coisa que o torcedor, uma coisa que os clubes, uma coisa de quem gosta do futebol, não tem como não reclamar, é a arbitragem. Porque um jogo você é beneficiado e outro jogo você é prejudicado. Flamengo reclama do quê? Mas eu acho que não foi pênalti. Só reforçando, eu acho que não foi pênalti. Mas a arbitragem brasileira não tem critério. Mas você acha que... beneficiado, outro jogo você é prejudicado. Mas você acha que fosse outro time... Eu acho, cara. Você acha que não chamaria? Teve lance do Davi Luiz com Ganso nesse jogo aí. A arbitragem não tem critério. Qual lance? Que eu não sei, porque eu não vi o jogo. O Ganso foi por trás do Davi Luiz. Como é que é? O Ganso... Deu um empurrão no Davi Luiz na área. Mas tudo bem, mas a gente não tem. Entendeu? Então, tá, assim, todos os jogos, a arbitragem é ridícula. Tá bom, vamos lá. Então, a verdade... O Flamengo e o Corinthians não pode reclamar de arbitragem nem aqui e nem depois de muitos anos. O que você pensa sobre tudo isso, Marília? A gente tem que ter um exemplo. Acho que até dá para reclamar desde que a gente tenha exemplo. Por exemplo, o Capelanes deu um exemplo do Corinthians. Eu lembro também de um lance do Corinthians, já que é para eu sou ruim de memória, não vou lembrar tem o lance do pênalti contra o América Mineiro na Copa do Brasil, que o jogador tá de costas. Pois é. E tem um pênalti que o... Outra final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, que o Pedrinho faz um gol. Agora, eu tô esperando aqui, ali vem me apresentar um lance polêmico do Flamengo que foi prejudicado. É um jogo também que começa sob muita pressão, porque a gente tem que lembrar que na quinta-feira tem um desabafo fortíssimo do Tite contra o diretor de competição da CBF, o Júlio Avelar, e na sexta-feira tem uma resposta da CBF. Mas quando ele era treinador da seleção, não reclamava nada disso, Tite, né? Não, e só para lembrar que quando ele era treinador da CBF, o Júlio Avelar já estava lá. Ele podia ter batido na porta um pouquinho. Que por sinal... Vem o Campeonato Brasileiro, dá uma arrumada nele. Que por sinal, antes dele ser treinador da seleção brasileira, ele assinou um manifesto que o Marco Paulo Deolero teria que ser destituído da CBF. No outro dia, ele deu um beijo no rosto do Marco Paulo Deolero. E aí depois saiu o Marcos Paulo Deolero, entrou o Rogério Caboclo, ele continuou ainda, que saiu da presidência por acusação de assédio sexual. O grande Tite. Os caras não aguentam. Os caras não aguentam o Flamengo líder do Brasileirão. Os caras não aguentam em ver o Mengão vencendo. Sabe qual é? Pênalti claríssimo em cima do Bruno Henrique. Não houve a falta que eles estão falando aí que o Bruno Henrique empurrou o jogador do Fluminense. Tem outras câmeras que provam que o Bruno Henrique nem empurra o cara. Os dois estão na disputa. Um trisca no outro. E depois o cara vai lá e derruba o Bruno Henrique. Pênalti claríssimo. Só que o clubismo desses caras são tão grande. O bairrismo desse Neto, desse Capelão são tão grande que eles têm a cara de pau de vir em TV aberta e falar uma besteira, uma merda dessa. O mais engraçado é que neste mesmo lance teve outro pênalti para o Flamengo que não foi marcado no final do primeiro tempo em cima do Davi Luiz, do Ganso, onde agarra o Davi Luiz, puxa, derruba o Davi Luiz e o VAR não chama o árbitro. Não é marcado o pênalti. Vê se eles mostraram este lance aí pra vocês. Não mostraram porque são covardes. São covardes. A Lívia, que embora ela falou que pra ela também não foi pênalti, mas foi pênalti sim, ela fala sobre esse lance. Vocês viram, ela fala sobre esse lance em cima do Davi Luiz. Pênalti claríssimo, não marcado para o Flamengo. Aí os caras vêm querer com essa palhaçada, irmão. Vem dizer que o Flamengo está sendo ajudado. O clube que está sendo ajudado de todas as formas, e esses caras não admitem, é o Palmeiras, que vem sendo ajudado a cada partida. A cada partida. E o Flamengo sendo prejudicado. A CBF prejudicando o Flamengo, a arbitragem prejudicando o Flamengo, e esses caras ainda vêm com essa calúnia para cima do mais querido do Brasil. Atitudes têm que ser tomadas para cima deles. Como eu falei e repito, assim como foi tomada também pra cima daquele Zé Comédia, que pra mim é um Zé Comerda, Zé Comédia e nada de Zé Coméia, que está sendo processado pelo Flamengo. Eu até trouxe a notícia aqui pra vocês, exclusivo, onde eu entrei em contato com o vice-presidente jurídico do Flamengo, o Dunch, onde ele me passou as informações, o que está acontecendo eu passei pra vocês. Ele está sendo processado criminalmente pelo Flamengo. Criminalmente pelo Flamengo. Enfim, civil e criminalmente. Enfim, comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês, porque foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Então é isso, até a próxima e saudações.